gostaria de pedir para os irmãos abrirem novamente o Salmo 3, que foi a leitura responsiva, a leitura inicial. Ajeitando aqui com o meu esboço para dar alegria ao meu mestre exegeta, que me ensinou tanta coisa. Achamos? Então vamos ler. Confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Soberano Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome por esta manhã em que congregamos sob Tua graça e pelo beneplácito da Tua misericórdia. Te agradecemos por esta reunião e pedimos a Tua direção, meu Pai, neste culto da família, que possamos aprender com a Tua palavra, porque é a nossa fonte de ensinamento, e que o Senhor guie os nossos atos, nossa postura, nosso comportamento e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês o que será, de fato, o pano de fundo dessa mensagem. Mas como essa mensagem, o recorte dela é da relação de Davi com seu filho Absalão, é muito extenso. Eu vou pedir para que seja o seu dever de casa. 2 Samuel 13 a 2 Samuel 20. São 8 capítulos. Eu pediria que você lesse, porque aqui eu vou dar um resumo. E neste resumo eu vou indicar para vocês aonde se posiciona o Salmo 3 e aonde vai se posicionar essa moldura que eu vou dar para vocês agora. Antes de começarmos de fato a falar da relação de Davi e Absalão, que é o nosso enfoque nessa manhã, eu quero deixar claro, porque o foco vai ser a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos, mas eu quero deixar claro que a responsabilidade dos pais tem limite, e o limite é a soberania de Deus. Os planos do pai, da mãe, os sonhos e projetos para com os seus filhos têm limite, e o limite é a soberania de Deus. E eu estou dando essa ressalva porque quando a gente lê a história de Davi e Absalão foi tão trágica, a gente pode incorrer na interpretação de que foi 100% falha de Davi. De fato, ele falhou. Mas eu quero ler com você em 2 Samuel 12, porque esse trecho será a nossa moldura para a tela da nossa mensagem. 2 Samuel 12, no versículo 10. A gente compra essa Bíblia com letra grande, mas ninguém diz que ela vai diminuindo, né, conforme a leitura, né? Acharam, pessoal? 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor:
Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Esse aqui é o contexto daquele pecado de Davi e Betseba, e aqui é o anúncio de Deus da disciplina dele. Então, na história de Davi, queremos tratar nessa manhã a disciplina de Deus nessa questão que Deus deixa claro. Eu vou apontar isso para vocês também daqui a pouquinho, mas o nosso foco será a responsabilidade de Davi como pai. Por ora, eu queria que você pegasse essa moldura chamada soberania de Deus, colocasse aí numa caixinha na sua mente, deixa guardadinha. Daqui a pouquinho eu vou dar uma chave para você abrir, tá bom? Como eu disse, irmãos, uma das ideias mais citadas de Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, é: o primeiro espelho do ser humano é o rosto da mãe. Ele explica isso quando o bebê olha para o rosto da mãe e ele encontra ali uma espécie de espelho emocional. Ou seja, o bebê olha para a mãe e vê no rosto dela uma resposta: alegria, atenção, amor, e começa a formar a percepção de si mesmo. E segundo as interpretações dele, quando o bebê olha o rosto da mãe, quando a mãe o amamenta, quando a mãe o carrega nos braços, o que ele vê é a si mesmo. Esse retorno de olhar, esse confronto, ajuda a formar o seu sentido de identidade. Em termos simples, o bebê aprende: eu existo, eu sou reconhecido. Alguns podem falar, mas isso é sobre bebê. Mas vocês não imaginam quantos bebês existem em corpos de adultos. Tem gente que ainda não amadureceu por dentro. E eu quero focar nisso com vocês, sobre o confronto. Essa palavra confronto. Eu escolhi essa palavra confronto com cuidado, porque ela vai servir de agulha para conduzir a linha da nossa mensagem pelo pano de fundo da narrativa bíblica, até formarmos o nosso quadro e encaixarmos na tela, e daqui a pouquinho eu vou, ou na moldura que daqui a pouquinho eu vou expor para vocês. E eu escolhi a palavra confronto, embora ela pareça agressiva, ao ouvirmos a primeira vez, parece algo que gera conflito. Eu tentei encontrar outra, mas tem sinônimo: acariação. Fica muito policial, muito delegado, né? Ou outra que é sinônimo, que é paragão, cotejo, refrega. Eu preferi o confronto. Mas o confronto, no sentido etimológico original, no latim confrontare, ele quer dizer delimitar, limitar, pôr-se face a face com alguém. Então, o confronto tem esse significado, de você expor a evidência, um fato para uma pessoa olhando no rosto dela. Eu quero que vocês atentem para essa palavra confronto nesse aspecto. Pais precisam confrontar seus filhos, não do modo como costumamos ver. Não é uma rinha de galo que quem sangra menos vence. Tem que haver olho no olho. Tem que haver perguntas. Se não há o que falar, abrace. Se não há o que dizer, ore. Não se omita. Esteja perto. Então, a palavra confronto, que será a nossa agulha, ela vai perpassar por essa mensagem, que eu vou resumi-la daqui a pouquinho, e ela vai fazer alguns nós. Na história de Davi e Absalão, teve uns nós. Esse nó eu chamo de transferência de responsabilidade. Pais que não confrontam seus filhos, entenderam o que é confronto, né? Que não venha nenhum jovem com a cabeça rachada dizendo que o pai confrontou. Confronto no sentido
de você expor um fato para o seu filho. Eu sou o seu pai. O que está acontecendo com você? Você é o pai dele. Você é a mãe dele. Confronto no aspecto de pôr-se face a face. Com isso em mente, eu vou fazer um breve resumo de 2 Samuel 13 a 2 Samuel 20, que vai ser o nosso pano de fundo. E eu queria que vocês atentassem, porque essa história começa com Aminon. Aminon, o filho mais velho de Davi, o primogênito. Ele passou a desejar a sua irmã Tamar. Ele se apaixonou por ela. E sob o conselho de um amigo, ele simulou estar doente e pediu para que o pai ordenasse para que a filha cuidasse dele. O pai ordenou Davi e mandou que a filha fosse cuidar do filho. Então ele armou uma situação para que pudesse estuprá-la. Quando ele agarrou ela, ela disse: meu irmão, não faça tal loucura. Não traga essa desonra para a nossa família. Peça para o meu pai que me dê em casamento. Eles eram filhos, irmãos do mesmo pai apenas. E meu pai não vai negar minha mão a você. Ele não a ouviu e a estuprou. E diz a Bíblia que depois de tê-la estuprado, a aversão que ele passou a sentir por ela foi maior do que o desejo de possuí-la. Ele expulsou ela dos seus aposentos. E ela sai com as vestes rasgadas, com cinzas na cabeça, chorando, e o irmão Absalão a encontra no caminho. Absalão identifica o que aconteceu, e todo o reino soube do fato. Toda a corte soube do fato. Davi soube do fato. E Davi não fez nada. Davi não trouxe a filha para perto para confrontá-la, para consolá-la, para dizer: eu sou seu pai, eu vou te ajudar, você vai sair disso, nós vamos superar isso juntos. Ele não fez isso. Davi não chamou o filho Aminon para confrontá-lo e puni-lo: eu sou seu pai, por que você fez isso? Davi se omitiu. Absalão tomou a irmã Tamar e levou para morar com ele. Aqui a nossa agulha do confronto faz o primeiro nó. Davi transferiu a responsabilidade de cuidar da filha violentada ao filho. 2 anos se passaram, meus irmãos. Davi não fez nada. 2 anos depois, Absalão vai até Davi e fala assim: pai, vai haver uma festa e eu gostaria que o senhor fosse comigo. O pai diz: não, eu vou ser pesado para você. Pai, vai comigo. Absalão insiste. E Davi declina, mas o abençoa. Tem pais que são assim, né? Maior bênção é a sua presença. Davi não vai. Aí Absalão vira e fala assim: pai, então faz o seguinte, permita que meu irmão Aminon vá comigo. Aí Davi desconfia: por que Aminon? Leva todos os seus irmãos. Aqui de novo a nossa agulha faz outro nó, ele transfere para os outros filhos. Com medo, ele desconfiou, sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas ele deixa que os outros filhos de alguma forma impedisse isso. Chegando lá, Absalão dá ordem aos seus servos para que, quando o irmão Aminon estivesse bêbado, o matasse. E os servos mataram Aminon. Davi fica furioso, passa a perseguir Absalão, Absalão foge e Davi se consola da morte do filho e desiste de confrontar o filho. Esse filho vai morar com o avô. Ele passa 3 anos na casa desse avô. Davi não sabia onde morava esse avô? Sabia. Por que não foi confrontar o filho? Aqui, de novo, Davi transfere a responsabilidade para o avô. Está com o avô, está bem. O avô vai ajudar. Lá, Absalão tem uma filha a quem ele chama o nome de Tamar. Os irmãos aí que são da área da psicologia, de repente percebem algum sinal nisso. A minha irmã Tamar foi estuprada, mas a minha filha Tamar, ninguém toca nela. Então, alguns sinais foram se revelando nesse desdobramento. 3 anos se passaram
Davi novamente não faz nada, até que o assessor dele, chamado Joabe, comandante do seu exército, percebe que essa relação está muito ruim e ele trama um meio de trazer o filho para perto do pai. Novamente, a nossa agulha do confronto faz outro nó. Davi transfere a responsabilidade de relacionar-se, de reatar-se com seu filho a um assessor. A trama de Joabe dá certo. Davi diz: trazei o moço para sua casa, mas que ele não olhe no meu rosto. Davi diz isso, vocês vão ler. Vocês vão ler na leitura do dever de casa. Davi diz claramente que ele não olhe na minha face. Eu não quero ver o rosto dele. E o jovem Absalão vai morar a 2 quilômetros de distância da casa do pai. 2 quilômetros, meus irmãos. 2 anos se passaram. Até aqui já foram 7. 2 anos se passaram. E Davi não fez nada. Absalão, já angustiado com aquilo, ele manda chamar Joabe. Joabe já era o tutor dele. Agora Joabe era quem representava a relação. Davi transferiu para Joabe. Ele manda chamar Joabe. Joabe não vai. Ele insiste. Peça para que Joabe venha aqui. Joabe não vai. Então ele vira para os servos dele e fala assim: ó, estão vendo esse campo aqui do lado do meu? Esse campo é de Joabe. Ele morava até do lado do Joabe. Não era do lado do pai. Vocês vão tacar fogo no campo de Joabe. Servos também, manda matar, mata, manda tacar fogo, taca. Tacaram fogo. Joabe aparece. Por que você fez isso? Eu mandei você vir, você não veio. O que você quer, Absalão? Eu quero que você dê um recado para o meu pai. Qual o recado, Absalão? Diga para ele o seguinte: pai, me mata, mas veja o meu rosto. Vocês estão percebendo? O senhor pode me matar, mas eu quero que o senhor olhe na minha face. Dói, né? Joabe leva essa resposta, essa informação para o rei, e o rei decide então receber o filho, depois de 7 anos. O filho chega, quando entra, o pai se levanta, vai até o filho e dá um beijo no rosto e despede o filho. Um estupro, uma morte, 7 anos de distância, de ódio, de revolta, de raiz de amargura, e o pai acha que pode resolver isso dando um beijo. A partir dali, meu irmão, a história, vocês vão perceber que se torna tragédia, e aí que vai se situar o Salmo 3 que nós lemos agora. Porque Absalão lidera uma revolta, toma o trono, Davi tem que fugir. No deserto, Davi tem a inspiração deste salmo que nós lemos, quando fugia de seu filho, até que cumpre-se o que nós lemos em 2 Samuel 12. Sob o conselho de Aitofel, Aitofel era avô de Betseba. Betseba foi a mulher com quem Davi se prostituiu. Aitofel diz: faz o seguinte, as concubinas do teu pai, arma uma tenda no palácio, e você vai se deitar com todas elas na frente de todo mundo, para que todos já o vejam. Aqui se cumpre aquela moldura, a disciplina do Senhor sobre a vida de Davi. Mas o nosso foco no momento é a responsabilidade dele. Davi consegue fugir, o exército de Davi se prepara para vencer o de Absalão, até que Absalão, fugindo, ele fica preso entre os bosques com seus longos cabelos. Ele fica preso entre o céu e a terra. Joabe, lembra de Joabe? Joabe descobre onde estava Absalão. Joabe chega até Absalão e, em vez de salvá-lo, ele diz exatamente isso em 2 Samuel 18. Eu não vou perder mais tempo com você. E ele pega 3 dardos e encrava no coração de Absalão e o mata. A subversão é detida, Davi volta ao trono, e quando Davi pergunta pelo filho, a notícia que lhe chega é a seguinte: teu filho morreu.
E Davi começa a lamentar: Absalom, 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 meu filho. O tempo de olhar nos olhos, o tempo de confrontar face a face, já tinha terminado. E o que sobrou agora era aquilo que ele não podia transferir para ninguém: a dor de ter perdido o filho. Agora essa dor é dele. Meus irmãos, o que a gente pode aprender nessa manhã com essa história, pelo menos eu quero destacar 2 lições, é essa, em primeiro lugar, da palavra confronto. Nós aprendemos, nós lemos na história de Davi que ele tinha coragem de enfrentar gigantes. Ele tinha coragem de enfrentar leão. Ele tomou um leão pela barba, urso, para salvar uma ovelha. Cantava-se sobre Davi que ele vencia milhares e 10 milhares. Davi era renomado, não tinha medo de ninguém. Mas Davi não conseguia olhar nos olhos do filho, ou dos filhos. Ele tinha boa intenção, os seus salmos revelam isso. Ele tinha suas fraquezas, os salmos também revelam isso. Mas as suas boas intenções não eram traduzidas em atitudes simples de se apresentar ao filho. Eu não tenho as receitas para as soluções dos problemas familiares, mas em qualquer caso eu vos digo: a omissão e o tempo não vai resolver. Ainda que você não tenha nada para falar, abrace, chore, garanta para ele que você não vai se omitir, garanta para ela que você não vai se distanciar, garanta que não deve haver nada entre você e o seu filho. Nos lares antigamente, a gente percebia o confronto mais nítido. Pai sentado à mesa, mãe sentada à mesa, os filhos à mesa, o pai olhava para o filho. Como é que foi na escola hoje? Esse confronto que eu estou falando. O pai sabia quando o filho estava escondendo alguma coisa. A mãe sabia quando a filha estava escondendo alguma coisa. Como é que está sendo lá? Como é que foi lá na casa? Você passeou? Como é que foi no passeio? Isso é o confronto. Pai não pode deixar para o celular. Pai não pode deixar para o videogame. Pai tem que olhar no olho. Mãe tem que olhar no olho. A filha chega para a mãe e diz assim: mãe, estou namorando. E o rapaz que ela está namorando, a mãe não gosta. Aí a mãe vira e diz: minha filha, esse rapaz não é para você, ele vai te fazer sofrer, vai dar tudo errado, e depois não venha me dizendo que eu não avisei. Esse é o conflito. Está errado. Por que a mãe não diga: minha filha, eu sou sua mãe, eu torço por sua felicidade mais do que qualquer pessoa no mundo, e saiba que se você precisar, eu estou aqui. Esse é o confronto. Ela expôs o fato. Ela expôs para a filha que ela é mãe dela e que ninguém vai impedir que ela ajude quando ela precisar. O pai é contador. Eu estou dando esse exemplo, mas isso de fato aconteceu, tá, pessoal? O pai é contador. Aí ele vira para o filho e fala assim: meu filho, você vai, toma aqui o dinheiro, você vai se inscrever lá na faculdade, no curso de Direito. Direito dá dinheiro, direito tem uma versatilidade, um leque muito grande. Você um dia vai ter um escritório, vai ser bem sucedido, não vai ser como seu pai. O menino vai se inscrever, o menino se inscreve, o menino volta para casa e o pai pergunta ao menino: e aí, meu filho, se inscreveu? Me inscrevi, meu pai. Se inscreveu em quê? Em contabilidade. Mas você é muito burro, você perdeu a sua chance. Eu não disse para você que era direito, não disse que você ia ganhar dinheiro com direito. Mas pai, eu queria fazer o que o senhor faz. Esse pai não percebeu a declaração de admiração que o filho estava lhe dando. O pai estava colocando uma coisa muito alta para ele, que ele achou que não ia conseguir, não ia atender a expectativa do pai. Mas ele sabia que se escolhesse contabilidade e algo desse errado, ele ia correr para quem? Oh, meu pai. Vocês, pais, mães, seus filhos falam
e às vezes não falam com palavras. O jovem não sabe muito descrever o que está sentindo em alguns momentos. Por isso que quando o filho, a filha, está rebelde, está gritando, está falando alto demais com você, chame ele. Confronte. Entenderam? Olhe nos olhos. Meu filho, o que você quer me dizer que ainda não encontrou palavras para falar? Pode falar. Se tem um problema, eu vou resolver. Fala comigo. Não deixe ele ser rebelde ainda bem que não chegou ainda. Vá até ele. Primeira lição é confronto, face a face, rosto no rosto. Se Davi tivesse feito isso, teria acontecido o que Deus determinou. Mas na determinação divina, na disciplina divina, não dizia estupro. Não dizia que um filho ia estuprar a outra filha. Não dizia isso. Mas as coisas foram acontecendo debaixo do nariz de Davi. A segunda lição que nós podemos aprender é sobre o nó, a transferência de responsabilidade. Nós percebemos na história que tinha sempre alguém entre Davi e o filho. Ele sempre colocava alguém. Quando a filha foi estuprada, o filho foi cuidar. Quando o filho chamou para ir para a festa, os outros filhos foram fazer companhia. Quando o filho matou o irmão, o avô que foi cuidar. Quando era para reatar a relação, o assessor. E hoje em dia, nas famílias modernas, os pais estão sempre ocupados com as coisas do lado de fora. Tem sempre alguma coisa na agenda dele do lado de fora. E sutilmente, sem perceber, ele vai transferindo a responsabilidade que é intransferível. É sua para outros, sem perceber. Tem boas intenções e muitas vezes confronta o filho do modo errado. Você reclama que eu faltei, você reclama que eu não vim no teu aniversário. Já repararam que é sempre assim nos filmes? Quando trata da relação de pais e filhos, é sempre o pai que não chega porque está no trabalho, a apresentação da filha, a apresentação do filho, na escola não vai. Normalmente é assim. Os filmes descrevem bem essa questão. O filho nunca está, o filho vai se apresentar, o pai procura o pai nunca está. E às vezes o filho vai falar com o pai, e o pai, está vendo esse tênis? Se eu não trabalhar, você não tem esse tênis. Olha o confronto errado. Filho não quer patrocinador. Porque lá fora alguém pode patrocinar mais do que você, pai. Na plateia, nenhum lugar substitui a presença do pai e da mãe. Pode estar lotado, pode ter milhões de pessoas na apresentação daquela criança. Mas aquele lugar vai ser vazio se não tiver um ou dois, que para ele importa. Lembra do bebê que busca na face da mãe? Existem bebês aí buscando você. Você pode se admirar, mas pode ser que o teu bebê não tenha crescido tanto quanto você imaginava. O pai pode dizer assim: minha filha, você vai se apresentar? Estou dando exemplos. Você vai se apresentar, o papai vai trabalhar, você sabe que o papai trabalha muito. E depois do trabalho, o papai vai ter uma coisa tão importante que não pode faltar. Tá bom, minha filha? Tá bom, papai. Não tem problema não. Ela vai se apresentar achando que o pai não vai. Quando ela chega lá, quem está no primeiro banco? O pai. Quando termina, não tem mais ninguém, não existe mais ninguém naquela plateia para ela. Só existe um. Pode ter certeza, pessoal. A maioria, para o filho, às vezes é um ou dois. Se esse um ou dois, estou dizendo um ou dois porque tem pai que é solo, que é divorciado, cria sozinho e tal. Se você estiver presente, você é a maioria.
Aí quando termina a apresentação, a filha vira: papai, o senhor disse que tinha algo importante para fazer. E eu disse, e tinha. E eu vim naquilo que é mais importante. Pessoal, se isso acontecer, você cria uma memória afetiva, você cria um laço com seu filho tão forte, que vai fazer com que seu filho consiga olhar para você de uma forma diferente. Só que eu não quero que você julgue a sua mente de ontem com a mente que você tem hoje. Às vezes acontece isso, você olha para trás e fala: poxa vida, eu deixei a desejar. Não, não faça isso. Hoje a sua mente, você é mais maduro. Não é justo você julgar comparando parâmetros diferentes. Você não pode olhar para trás e se pesar por isso. O que você pode fazer é olhar para frente e falar: o que eu posso fazer a partir disso? Entende? Até porque você pode ter sido a melhor mãe ou o melhor pai do mundo. Isso não garante que Deus irá salvar. Você pode ter sido o pior e não define a perdição do seu filho. Porque o nosso Deus é soberano. O limite da responsabilidade dos pais é a soberania de Deus. Você faz o que tem que fazer. Você faz de tudo o que tiver ao seu alcance. Você olha, você ora, você confronta, você busca, você abraça, você rasga a sua agenda. Perde a promoção, perde uma oportunidade, perde o jogo do seu time preferido. Mas você não perde a oportunidade de estar com seu filho. Isso vai garantir a salvação dele? Não, porque não é missão sua. Não é obra sua. Deus não deu isso a você. Porque apesar dos erros, como pai e mãe, e dos acertos como pai e mãe, Ele é soberano. Agora, pega aquela caixinha, eu vou te dar uma chave para você abrir. Já dei para você a mensagem que é a responsabilidade dos pais. Pais confrontam seus filhos e pais não transferem suas responsabilidades. Agora vamos pegar a moldura. Abre Malaquias 4. Malaquias 4, no verso 5. Abriram? Posso ler? Todo mundo abriu a caixinha? Verso 5: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha aqui, meus irmãos. O texto aqui diz que João Batista viria, mas não é João Batista que converte o coração. João Batista era um mensageiro profético. Cristo era a mensagem da profecia. João Batista iniciou a obra que Cristo veio consumar. Então o texto fala, porque Malaquias termina com essa última palavra, a palavra de maldição, mas Malaquias também aponta para a expectativa de salvação, que é aqui em Cristo. O texto não diz que o coração dos pais deve se converter emocionalmente aos seus filhos. O texto diz que Cristo é quem converte os corações. E a conversão do coração transforma as relações laterais. Quando o nosso coração é transformado por Cristo, nesta conversão, que é só Ele que pode fazer, porque a conversão não é obra humana, é obra da graça, é obra de Cristo. Ele transforma as nossas relações.
Então o texto aponta para essa expectativa de que a conversão, quando ocorre, o mesmo Deus que converte e que é soberano para converter, é soberano para disciplinar, Ele é soberano para salvar. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus acertos, Ele é soberano. Então, o limite da responsabilidade dos pais é e sempre será a soberania de Deus. Devo fazer tudo o que tiver ao meu alcance e confiar na graça de Deus. Pais têm responsabilidades intransferíveis, mas não são soberanos sobre o coração de seus filhos. A conversão não depende da habilidade do pai, não depende da estratégia da mãe, mas da graça de Deus. Há um mistério na providência divina que até mesmo o coração de pai e mãe jamais entenderá. Nesse ponto, a gente coloca a nossa tela, que é a minha responsabilidade, que é a sua responsabilidade, na moldura, que é a soberania de Deus. Eu vou fazer tudo e eu vou confiar em Deus. Amém? Bom, a história de Davi termina, essa história de Davi, que nós apresentamos nessa manhã, terminou com dor. Mas a linhagem de Davi não termina ali. Da casa de Davi viria Cristo. E Cristo é o filho obediente, que Davi não foi como pai e que Absalão não foi como filho. Em Cristo, a maldição do pecado é removida, o pecado é perdoado, os corações são regenerados e famílias são transformadas pela graça. Amém? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Guilherme. Deus abençoe todos vocês. Bom?